Pois é, galera, vamos continuar falando de gráficos da função afim. E vamos hoje, inicialmente, apresentar o gráfico da função identidade, que é y igual a x. Nessa função identidade, nós temos que os valores de x e de y são iguais. Isso a gente fazendo a nossa tabelinha, significa que se x for 1, y é 1. Se x for menos 1, y é menos 1. Colocando isso num gráfico, aqui de y, aqui de x, nós teremos x1, y1. Então, nós temos este ponto aqui. E se x menos 1, y igual a menos 1, teremos este ponto aqui. Então, o gráfico dessa função afim, que é uma função linear, que é uma reta, é esta. Passando pelo ponto 0, 0. Pois, afinal de contas, x for 0, y também é 0. O que acontece com a função afim, se a partir dessa função identidade, você começa agora a somar algum número, por exemplo, mais 2. O que vai acontecer com o gráfico, basicamente, é que esta linha ela vai subir duas casas. Se ele cruzou o eixo y no 0, e eu estou dizendo agora que esta função será a mesma anterior, só que somada a mais 2, então esta linha vai cruzar agora não mais no 0, 0, mas na posição onde x é 0 e y é 2. Ou seja, o que vai acontecer é que este gráfico que eu fiz aqui ao lado, ele vai subir. E agora, em vez de ele cruzar aqui do 0, 0, onde ele estava cruzando antes, quando y é igual a x, o que vai acontecer agora é que ele vai cruzar no y igual a x mais 2. Ou seja, este ponto aqui agora é o 2. Enquanto antes esse ponto era o 0, porque afinal de contas o que eu tenho aqui é x mais 0. Se ao contrário eu tiver uma função afim y igual a x menos 5, o que vai acontecer? Este gráfico, que é o ponto de partida de todos, que passa no ponto 0, 0, ele vai cair 5 espaços, 5 números. Se ele passar lá no 0, se ele vai cair 5 números, ele vai passar por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai cruzar justamente no menos 5. Ou seja, eu vou ter uma função afim, aqui é x, aqui é y, onde agora, em vez do gráfico ser esse, representando y igual a x, o que vai acontecer é que este gráfico vai descer e ele vai passar em menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Deixa eu estender aqui, ó. E agora o gráfico vai fazer isto. Opa, deixa eu acertar melhor essa linha. Então, isto aqui é o gráfico da função y igual a x menos 5. Vamos prosseguir. E, novamente, vamos partir do gráfico base, que é y igual a x. Que, rapidamente, a gente desenha o gráfico dessa forma. Y igual a x. O que acontece com esse gráfico se a partir do momento a gente aumentar o valor de x? Bom, do momento que a gente vai aumentar o valor de x, o que vai acontecer agora é o seguinte: se a gente fizer a nossa tabelinha, e aqui é x, aqui é y, e eu escolho x0, x1, x2, antes eu tinha, se x fosse 0, y é 0. X fosse 1, y era 1. Se x fosse 2, y era 2. Só que agora eu estou multiplicando duas vezes x. Então, se x for 0, y é 0. Se x for 1, y é 2. E se x for 2, y é 4. Quando você coloca isto no gráfico,
yx. Eu tenho o ponto 0, 0. Então eu tenho um ponto 0, 0. Eu tenho um ponto x1, y2. E eu tenho um ponto x2, y3, y4. O que eu tenho agora é esta função y igual a 2x. Se eu fizer este desenho agora sobre este, o que vai acontecer? Este gráfico vai passar na posição 1, 1. Então a posição 1, 1 é este. Como vai passar na posição menos 1, menos 1, que é aproximadamente este. Então o que acontece basicamente é que à medida que você aumenta o valor de A, porque vamos lembrar, y é igual a x mais b. À medida que você aumenta o valor de A, esta função começa a ficar mais inclinada nessa direção. Então, se eu fosse aproximadamente fazer aqui a função, por exemplo, y igual a 8x, a função teria que ser aproximadamente assim. Y igual a 8x. Ou seja, à medida que o A aumenta, a função fica cada vez mais inclinada. Agora, sempre passando no zero, porque afinal de contas eu tenho aqui 2x mais zero. Se ao contrário, deixa eu mudar aqui de página. Se ao contrário, de novo partir do gráfico inicial de y igual a x. Y igual a x. Y igual a x. E eu quero que você represente o gráfico de y igual a 1/2 de x ou y igual a 1/4 de x. O que vai acontecer com este gráfico? Aqui é y, aqui é x. Vamos lembrar, foi o que eu disse antes. Se esse A aumenta, a função vai ficar cada vez mais inclinada para a esquerda. Ora, pode parecer óbvio, então agora que vai ser o quê? Se agora eu tenho o A cada vez menor, o que vai estar acontecendo é, vamos lá, vou botar aqui o gráfico base, y igual a x. Se agora eu estou diminuindo o valor de A, então y igual a x mais b. Só que agora o valor de A eu estou diminuindo. O que vai acontecer é que esta função vai ficar menos inclinada. Então essa aqui seria y igual a meio x. E esta ainda poderia ser y igual a 1/4 de x. E novamente, sempre cruzando o ponto 0, 0. Porque eu tenho aqui o b sendo 0 e aqui o b sendo 0. Ora, com isso fica fácil. Então, se esse é o gráfico base, y igual a x, yx. Se esse é o gráfico base, como é que eu faço o gráfico de y igual a 4x mais 3? Bom, pelo que nós vimos, duas coisas acontecerão. Bom, se eu tenho agora o A4 e aqui o A era 1, o que vai acontecer? Este gráfico vai ficar mais inclinado do que o gráfico padrão, que é y igual a x. Além disto, eu posso afirmar que este novo gráfico mais inclinado cruzará o eixo y no 3. Então, o que nós teremos? Vou fazer aqui ele maior, para poder a gente perceber o que vai acontecer. Yx. Vou fazer aqui o gráfico padrão, que é y igual a x. O que vai acontecer? Bom, eu sei agora que este novo gráfico será mais inclinado,
Ou seja, esse gráfico aqui vai se inclinar nessa direção e vai passar do 3. 1, 2, 3. Então, este novo gráfico poderia ser representado por esta linha. Y igual a 4x mais 3. Pois ela é mais inclinada do que a anterior e ele passa no 3. O que eu posso ainda descrever? Eu posso saber esse número. Porque o que é verdade desse número? Nesse número, não, desculpe, desse ponto, y é 0. Então, se eu substituo aqui y igual a 4x mais 3, y é 0, então 0 igual a 4x mais 3. O 4x vai ficar menos 4x igual a 3, multiplica por menos 1. Então 4x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 4. Então aquele ponto ali é o ponto menos 3 quartos. Então, partindo do gráfico inicial, eu posso desenvolver todos os outros gráficos simplesmente olhando o que acontece com A, se ele aumenta ou se ele diminui. Se ele aumenta, ele vem nesta direção. Se ele diminui, ele vem nessa direção, né? Então aqui é aumenta o A, e para o lado de cá ele está diminuindo o A. E o gráfico subirá ou descerá em função desse componente que é, que é o componente B da função linear, que é o coeficiente linear, que vai fazer com que minha função suba ou desça. E isso tudo que foi dito vale também para se o A for negativo. Então, se eu tenho, em vez de y igual a x, y igual a menos x, eu vou ter simplesmente, em vez da função ser crescente passando pelo zero, eu terei o gráfico sendo decrescente passando pelo zero. E o que acontece se eu fizer o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3? Bom, o que vai acontecer comparando-se os dois gráficos? Y, x. Vou desenhar aqui de novo o gráfico padrão. Faz de conta que ele passou aqui. Y igual a menos x. O que eu sei agora é o seguinte. Bom, este novo gráfico vai ter que subir até que ele cruze o y3. Além disto, o que vai acontecer com esta função? Se eu tenho agora que vai ser 2 vezes mais x do que y, o que vai acontecer é o seguinte: x for 1, y não vai ser mais menos 1, porque isso era quando y igual a menos x. Como agora é menos 2, o que vai acontecer é que este gráfico vai passar aqui agora. Bom, se esse que vai passar aqui e vai passar aqui, o novo gráfico, vou tentar aqui fazer, né? Na mão livre é meio complicado, mas vamos lá. Esse gráfico vai fazer isso: y igual a menos 2x mais 3. O que aconteceu? À medida que esse A está ficando cada vez mais, que ele vai ficando cada vez mais, vai ficando cada vez maior, ele vai se inclinando, ficando cada vez mais inclinado. E, obviamente, se aqui fosse y igual a menos 1 meio de x mais 3, a diferença seria que agora esse gráfico não ficaria tão inclinado, ele ficaria menos inclinado para esta direção. É isso.